Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um dia de podcast, ADcast, Adebras Osasco, louvando a Jesus por mais um culto maravilhoso. Recebemos uma palavra de Deus extraordinária hoje, mais um dia de abala. E aqui, nosso pastor presidente, pastor Sérgio, pastor Eric, foi o canal de Deus para nós essa noite, e o evangelista Jonas Júnior. Isso aí, meu líder. Obrigado, gente. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso mais um episódio do nosso ADcast. Lembrando que hoje é o 6º dia, é isso, meu líder? É o 6º dia. Sétimo culto. 7º culto, é isso. Amanhã tem mais e o pessoal já tá brincando comigo aí no corredor da igreja, hein? Tem estacionamento e tem cantina, então pode vir direto do trabalho, que amanhã vai ser forte do mesmo jeito. É isso aí, meu líder. É isso aí. Pedir desculpa aos irmãos, nós tínhamos nos programado para 21h20, mas houve um problema técnico aqui, questão de energia, um probleminha aqui, agora tá tudo equipamento novo, estão se adaptando, mas tudo bem, chegamos e vamos compensar, vai passar da meia-noite hoje. Vai passar da meia-noite hoje. E hoje, aproveitar e pedir para os irmãos, né? Chama todo mundo, avisa que tem podcast. Talvez o pessoal já desistiu, foi dormir cedo. Não... E a pergunta que o pessoal tá fazendo, pastor, se passar de 200 hoje, a gente revela? O pastor está orando muito. Se passar de 200 hoje, a gente tem que revelar isso aí, até o último dia, né, pastor Sérgio? O senhor quer saber o apelido do pastor? O senhor já sabe. Não, quero saber. Hoje vai ser muito complicado. Os irmãos já estão dormindo, já esqueceram, pensaram que não ia ter. Não, gente, ó, vamos lá, compartilha aí, acorda. Acorda o povo aí, gente. Acorda. Pra cima, pessoal. Hoje é sexta-feira. É. Amanhã é dia de descanso. Tá E é com isso aí. vontade de revelar. Tá com vontade de revelar. Se nem o pastor Dionito revelou ontem, não sei se vai ou não. E hoje nós temos aqui quem, meu líder? Pastor Eric, pregador da noite. Eric Mauli. E aí, pastor Eric, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimenta o povo aí. O Pode senhor ser parece que o hoje, senhor tá meio tímido. Imagina. Pode ser hoje, gente. Privilégio estar aqui. Esse que é o nosso podcast da Adebras Osasco. Tenho certeza que vocês estão sendo abençoados toda essa semana no nosso evento, através da vida dos nossos líderes, né? E esse altar tem entregado aí bênçãos de Deus sobre Osasco, sobre as nossas Amém. vidas. E temos também o nosso pastor Sérgio. E aí, pastor Sérgio? Feliz em estar aqui novamente. Esse podcast que é uma ferramenta nova, mas que já deu certo, né? Já deu certo. Muita gente compartilhando com a gente as experiências, legal. tirando dúvida, tendo a oportunidade de conhecer melhor nosso pastor presidente. Tudo isso que a gente vive, às vezes, nos bastidores, essas experiências, é muito legal eles também terem essa oportunidade de conhecer o senhor mais aberto, mais de perto, né? O campo todo. Está sendo fantástico. É interessante isso, né? O podcast parece que aproxima a gente, né? Sim, É legal. É uma forma de conversar com todo mundo. Aliás, aqui já mandar um abraço pro irmão Carlos Campos, que tá brincando aqui. Ó. Que susto, pensei que ia dormir sem essa benção. Legal. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Para nós é uma alegria poder compartilhar um pouco mais dos bastidores, do nosso dia a dia. É uma forma também dos irmãos poderem conhecer todos vocês, né? Todos nós. Muitos pastores vão passar por aqui. Quarta-feira, chamando todo mundo, lembrando, a diretoria do campo. Legal. Homens de Deus. Homens de Deus. Legal, pastor. Eu sou, Vai ser já muito não sou legal. mais tão jovem, né? Mas ainda sou muito mais jovem que os vice-presidentes da igreja e que me abraçaram aqui com respeito, com uma lealdade absurdamente do céu. Então, na quarta-feira, vamos conversar um pouco com eles, né? Pastor Marcos Gonçalves, pastor Eurico, pastor Miroclésio e o pastor Edson Ferreira. São 4 homens de Deus, que têm idade para ser meu pai, mas todos me respeitam como autoridade espiritual, oram por mim, torcem por mim. E são pessoas que, alguns eu já conheci um pouco mais, e outros nessa caminhada desses anos aqui. E a gente se apaixona mesmo. São pessoas que são do céu. Então, na quarta-feira, vamos conversar um pouco com eles, né? Entender um pouco sobre a história da igreja aqui, sobre o legado dessa igreja de Osasco. E é um pouco... É uma forma, na verdade, importante para a gente poder ter um pouco dessa noção, né? Do tamanho, da dimensão daquilo que Deus confiou para nós hoje. Então, você que ainda não conhece melhor sobre a nossa igreja, quarta-feira vamos falar bastante disso, tá? Quarta-feira, próxima. Marca aí, gente. Vamos, gente! Bora. Meu líder? Pastor Eric, todos os ministros... Baixa o microfone. Hoje, parabenizar, agradecer ao senhor pela palavra. E todos os ministros que Pregar de têm pé? passado por aqui no ADcast,
sempre tem contado um pouco da história de vida, história ministerial. E o pessoal quer saber, a gente quer saber como que começou a sua história ministerial, ao lado do nosso pastor também. Vai dar Conta um detalhes pouquinho ou aí. não? Não, tem que contar. Sem detalhes. Mas depois precisa contar como é que ele entrou na nossa vida, né? Mais um que o Exas trouxe pra perto. Mais um. O Exas tem esse ministério, eu tô achando esse. Você tem o ministério de André. Amém, pastor? Pouca gente pensa sobre isso. Há anos atrás, um dia Deus me despertou, eu não sei nem onde eu estava, não sei se já era americano, mas um dia Deus me despertou para pregar sobre um discípulo que poucas pessoas pensam, André. Verdade. Porque André não é um grande protagonista, né? André não tem muita ênfase nos evangelhos ou na biografia bíblica. Mas André é um fazedor de pontes, é um criador de links, de conexões. É André que chama seus irmãos e diz, olha, encontrei Jesus. É André que chega em Jesus e diz assim, olha, encontrei o menino que tem os pães e peixes. Então ele não tem muito destaque, ele não vai pregar como Pedro, ele não vai receber revelação como João, ele não vai ser o pastor como Tiago, mas ele faz as conexões, né? Então sem André não tem Isso é Pedro, legal, hein, sem pastor André Ezas? não tem multiplicação. E falando disso agora do pastor Ezas, eu lembrei disso. O pastor Ezas foi usado por Deus para conectar, né? Trazendo o pastor André Matias, o pastor Dionilton, tantos outros companheiros, mas o Eric tem essa história. Deixa ele falar um pouco sobre ele, se apresentar, depois a gente conta isso. Você já lembrou? Você lembrou disso? Pastor Eric, fica à vontade. Pois é, foi, acho que um encontro marcado por Deus mesmo, a ida do senhor para Americana, ainda diácono da igreja, servia numa pequena congregação de Jaguari, pequena no sentido de tamanho, mas muita relevância no campo. Sim, uma igreja muito bênção, importante. uma Aliás, bênção. um abraço a todos os irmãos do Americano e do Jaguari em especial, né? Sim. Igreja muito, muito abençoada. E aí, um dia, numa reunião de obreiro, o pastor falou meu nome. E aí, quando eu levantei, eu me lembro que o senhor falou assim, não, esse eu conheço, eu sempre vejo aqui. Aquilo que o senhor estava falando para a gente antes de entrar, que o senhor consegue saber onde está o lugar. de cada um. Exato. Aí, ele falou, não, esse eu conheço, esse aí que eu vejo sempre aqui. E eu fui dirigir a primeira congregação. Qual foi a primeira igreja? Foi o Novo Mundo. Novo Mundo. Novo Mundo. Desafio, né? Cheguei lá, Desafio. tinha 3 senhoras, 3 irmãs. 3 senhoras e um casal que me ajudou bastante. E Deus foi abençoando. Foi minha primeira congregação, aprendi muito lá. Acho que o começo de tudo foi ali. É o tempo dos pequenos começos, né? Nós falamos um pouco Sim. disso ontem. Você, o Exas, o pastor Exas começou a dirigir a primeira igreja, era o Vale, literalmente, Vale das Mangueiras, uma igreja abençoadíssima, mas que naquele momento estava passando muita dificuldade. E houveram momentos assim bastante difíceis, e Deus honrou ele ali, assim como te honrou. O Sérgio foi por Liberdade também num momento difícil, né? Estávamos mudando de templo, vindo de uma confusão jurídica, o vizinho não gostava da igreja, queria fechar a igreja. Aí fomos para um templo novo. Então, assim, são desafios que, naqueles momentos, talvez vocês até tiveram medo. Poxa, por que eu estou passando por isso? Mas forjaram vocês para viver o que estão vivendo hoje, né? Verdade. E é isso, Eric. Fala mais um pouco de você, depois eu conto como é que a gente se conheceu. Vou contar o meu lado da história. Pastor, naquela igreja eu aprendi muitas coisas, porque quando a gente observa quem está fazendo, a gente põe defeito, a gente critica, a gente até pensa que sabe, mas quando a gente está na posição que é de organizar, de tentar fazer com que aquele povo entenda, conheça Jesus, aí é o que é o difícil. Porque aí a gente já não está mais como espectador. Ali a gente já está com uma pessoa que Deus colocou, que Deus mostrou no coração do pastor, para estar representando ele lá e anunciando Jesus. Então a gente aprende muito mesmo. Você que é espectador aí, vai chegar a sua vez. Amém. O pastor Eric tem uma história engraçada, que na verdade quebrou foi na contramão de algo que eu tinha no coração. Os irmãos vão entender isso, espero que entendam. A gente como pastor procura ser mais reservado. Porque
no meio da multidão, mas sempre existem pessoas que acabam mais dando problema do que ajudando. Então eu tenho como um dos princípios, dificilmente eu levo pessoas em casa, irmãos da igreja em casa, e para fazer negócios também. Hoje eu entendo que a gente tem que abençoar os irmãos, ajudar. Mas naquele tempo, sobretudo, eu tinha um certo preconceito. Falei, não, melhor não mexer com crente para isso não, porque depois, se você tiver um problema para discutir, não sei. E aí nós precisávamos trocar uma tomada da minha casa. Você tinha mudado de apartamento. pastor. Tinha mudado de apartamento, precisava ligar uns aparelhos lá que era 220. Aí o pastor Eza, sabendo que eu não gostava de levar nem o irmão para resolver as coisas em casa, mesmo que profissionalmente, aí o Ezas vem de um lado, vem do outro, vem de um lado, vem do outro. Ele fala, pastor, para dar jeito lá tem um irmão, tem uma benção. Beleza, mas a gente não conhece, estamos chegando agora na cidade. Não, pastor, mas ele é uma benção. Com muito custo ele me convenceu a deixar. Aí me chega lá ele com o Eric, tudo certinho. Nem imaginava que o Eric trabalhava com eletricidade, né? O Eric sempre foi tudo certinho, a cara do Messi. Ficou aqui, ó. O apelido do pastor Eric já saiu. É que ele tá mais forte. Agora o Messi aposentado vai ficar mais fortinho. Mas o pastor Eric, quando era magro, há muito tempo, era a cara do Messi. Eu falei, irmão, o que o Messi veio arrumar a energia aqui de casa? Mas amém. Aí foi, arrumou. E aí, naqueles dias também, tinha havido uma história interessante. Por quê? O bolso é um dos lugares que mais fala sobre fidelidade. Não acaso que a Bíblia vai falar muito mais sobre dinheiro do que sobre fé. Não vou lembrar a proporção exata agora, mas mais de 3.000 vezes sobre oferta, sobre dinheiro, e muito menos que isso sobre fé. Por quê? Porque o dinheiro mostra onde é que a gente está, onde é que está o coração, onde é que está o caminho. Eu me lembro que americano nós tínhamos muitos desafios financeiros para arcar, muitas responsabilidades na igreja. A entrada financeira era bastante simples. E a gente tinha muita coisa ali para romper. Um dia o Ezas, né, o pastor Ezas, o pastor José me chamaram, pastor, entrou um dízimo alto aqui. Eu falei, mas o que houve? Não, um rapaz lá da congregação que teve uma rescisão e dizimou. E falei, rapaz, para dizimar esse tipo de valor não é qualquer um. Esse moço é crente. Eu também não procurei saber quem era, nome, nada. Só ficou na minha cabeça isso, esse moço é crente. Aí o Eric vai em casa fazer o serviço e eles falam, esse rapaz é o do dízimo. Eu falei, então já vai somando as peças, né? Proativo, vai servir na casa do pastor, vai ajudar, dizimista. Foi aí. Não é bom também, pastor. Tinha acabado a energia da igreja. Não é bom. Precisava de uma pessoa para ligar. Resolveu o probleminha lá. Que não teve som, não tinha gerador, nada. No Ebon, como que vai fazer o Ebon? Aí eu lembro que o pastor Eric e mais uns 2, 3 irmãos. Era o Eric e aquele irmão do Aleph também. O Abner, que sabe tudo ali. Eles resolveram lá, arrumaram um carro, arrumaram proatividade, né? Então essa proatividade dele é que foi trazendo para nossa vista. Foi aí que, quando surgiu, precisamos de um obreiro, a igreja sempre precisa, aí foi a prova final, né? Aceitar. Porque a gente não fica chamando para conversar, para fazer proposta, né? Então quando eu disse, rapaz, eu tenho uma igreja, ele foi para uma igreja que era um salão alugado, era literalmente, antes de ser igreja, era um bar, era um salão bem, bem pequeno. E num bairro complicado, nobre, né? Porque era um bairro nobre, mas uma estrutura simples. Então era muito difícil de virar aquilo. Quando ele aceitou e foi, ali começou o que Deus tinha na vida dele, né? Então, tá aqui hoje, depois de tantos anos aí. Teve algo legal, pastor? Aqui hoje pregando a palavra e que mensagem hoje. Vocês estão me deixando na prova, viu? Eu fico ali intercedendo, orando, mas já estou preocupado. Meus irmãos estão acostumados com tanta coisa, ainda falta a Almada e a CIB, né? Eu nem sei como é que vai ser. Vou ficar igual Moisés, meu ministério vai ficar igual de Moisés. Eu vou erguer as mãos, vou ficar ali, irmão, vai pregando vocês aí. É isso, que tá ficando pequeno aqui. Fala aí. Uma coisa legal, pastor, nas trocas, né? A gente de congregação sempre ia na expectativa, né? E aí naquele dia a Daiane não tinha ido na reunião, não era costume de ir, ela não era obreira. E quando a gente chegava em casa, a gente sempre trazia a notícia. Trocou o pastor de tal lugar. Aí aquele dia tinha trocado o dirigente da congregação também lá do Jaguari.
Aí ela falou, e o pastor? Eu falei, o pastor foi para outra congregação, só que a gente também foi. Ela, mas como assim? Eu falei, e a gente vai dirigir uma igreja. Foi assim, ela entrou em choque, mas graças a Deus é uma mulher de Deus, que Deus pôs na minha vida. E ela disse, vamos para essa luta aí, vamos para essa batalha, vamos junto. Pastor, posso mandar um abraço aqui? Opa, Rony Silva, Rony. Rony. É isso aí. grande Rony. Alessandro, pastor Eurico tá sempre aqui. O Everton, o Júnior Silva, mais conhecido como José Roberto. Júnior Silva. Nossa pastora tá aqui, pastor a Dionildo. pastora. Gente, aos pouquinhos eu vou falar o nome de todo mundo aí. Albanise Gouveia, sogra do pastor Esdras. Marta Bueno. Fazer uma referência especial aí, rapaz. Tem que garantir o lado do pastor Esdras. Vai, pastor Esdras. O senhor? Um abraço, Nise. pastor Esdras. Manda um abraço pra ela. Dona Nise. Dona Nisa. Exatamente. Gente, tá lá, a promessa tá de pé ainda, hein? Se a gente bater o número aqui, a gente vai falar o apelido do pastor Esdras. Deus. Mas hoje vai ser difícil. Hoje O vai ser pastor difícil. Dionildo tá na live. Qualquer coisa ele revela aí. O pastor, do pastor Eric, eu lembro uma vez que o senhor falou numa reunião de obreiro que não tinha como não olhar para um obreiro como o pastor Eric, porque o senhor saía do gabinete sempre muito tarde, resolvendo problemas, e ele sempre estava lá, ele era um dos últimos a saírem, né? É legal falar isso também, porque isso aí marcou a gente lá em Americana. É característica. E é muito legal porque a gente sente, enquanto pastor, isso aí é só Deus que dá e é o tempo de caminhada, você sente quem está cavando posição e quem está ali para servir. Isso aí é muito nítido. Eu já contei aqui, né? Ao longo da minha jornada, muitas pessoas vão cercando, vão com o tapinha nas costas e, tô aqui, eis-me aqui, manda mensagenzinha. E acha que ganha espaço. Não ganha. Porque o Espírito de Deus discerne no coração da gente realmente quem está ali por um propósito e quem tem um chamado e quem está cavando posição. Então, o Eric é desses. Né? O Eric é o do chamado mesmo, ali disposto. E trabalhava numa empresa importante. Ele era responsável pela manutenção aí como é que era aquilo? A energia era muito alta, né? Da empresa. Altíssima voltagem. Sim. Então era um trabalho de muita responsabilidade. Mas sempre se esforçava, ficava ali esperando a gente sair. E foi galgando os degraus. Todos eles aqui na mesa, passaram degrau por degrau para se tornarem pessoas da minha confiança. O Sérgio é legal a gente falar. Vamos falar disso hoje também. agora do pastor Sérgio. Eu lembro do processo. Estamos falando de introdução, é legal. O Sérgio também. Assim como o Enzo, já comentei. O Enzo ficou quantos anos mesmo? 2. 2. O Sérgio também, né? Também. O Sérgio 2 também. 2 anos Então quem tá chegando perto mais rápido, fica feliz. Eu brinco Jesus já aliviou meu coração. Já tô mais bonzinho hoje. Eu brinco com o pastor Esdras, eu falo, esse pessoal tá na melhor fase. Eles Não sabe o que é começar. estão voando, pastor. Já estão muito mais tranquilos. O Sérgio foi a mesma coisa. Chegou na igreja, aliás, chegou Americana junto comigo, né? A gente chegou na mesma fase. Ele e a família. Só que tem pessoas que acabam atrapalhando em vez de ajudar. E ficava, não, esse moço prega, esse moço isso. Tá bom, deixa ele lá. Só que todo culto eu ficava olhando. Deixaram de castigo. Todo culto eu ficava olhando. Falei, esse menino é benção. Bonitinho, que ficava ele, a esposa, Família o toda. pai, a mãe, os irmãos, o sogro, a sogra. Todos sentadinhos ali, né? Na época, nosso tempo da Paulista. Do lado direito, no meio, à direita era a porta da igreja do corredor. Ali que eles sentavam, né? É isso aí. Interessante, a primeira igreja, a primeira vez que o senhor falou comigo, foi justamente para representar o senhor lá no Vale das Nogueiras. Nossa. Primeira vez, terminou uma reunião de obreiros, teve uma troca, acho que o obreiro saiu, e aí eu lembro até hoje, o senhor chegou para mim e falou assim, qual que é o compromisso? O senhor tem compromisso hoje? Eu falei, pastor, meu compromisso é com o senhor aqui. É as respostas que os caras dão, tá vendo? O obreiro preparado sabe responder. Aí o cara é senhor bom, os falou, eu cara é preciso que o senhor me represente lá no Vale das Nogueiras. Pela primeira vez. O Vale das Nogueiras foi a primeira igreja também que eu fui. E foi assim que foi construindo essa história, né? Eu me lembro que 2 anos depois, eu ia para os Estados Unidos, aí eu chamei o Sérgio, ele não era nada na igreja, nada. Aí eu chamei e falei, irmão, vem cá. Presbítero. Ele era presbítero. Falei, mas a gente estava embaixo, né? Estava embaixo. Falei, a partir de agora, irmão, é co-pastor da igreja sede. Eu tô indo viajar, irmão, fica aqui. Junto com o pastor Eza aqui, vocês vão dirigindo os cultos aqui do Jornal Profético. E aquele foi um dos proféticos que mais trouxeram frutos para a igreja. Verdade. Foi daquele Jornal Profético que veio a irmã Vivian, o irmão André, todo mundo se agregando à igreja a partir daquilo ali.
E ali, realmente, Deus confirmou que era na vida de vocês. Então é isso, né? Tem que ter um tempo de maturação. O pastor Sérgio teve isso, o pastor Eza teve isso, o pastor Eric passou por isso. E todos hoje estão aqui nessa mesa por mérito, né? Pregaram, vocês dois já pregaram aqui no nosso Abala, e mensagens do céu, crescendo como obreiro, como pais. As esposas de vocês crescendo, evoluindo muito, todas pregadoras da palavra, pastoras do exercício pastoral com excelência. E é isso, né? É o fruto do crescimento ministerial. Fala mais de você, gente. Pastor Sérgio, fala, Júnior. conta pra gente, então, como é que o senhor foi parar em Americana? Pro pessoal entender de onde o senhor veio, Eu vim de Piracicaba. Eu vim de Piracicaba. Nós mudamos para Piracicaba, de Piracicaba para Americana. E por 10 anos eu ainda fiquei congregando em Piracicaba. Então eu saía de Americana e ia para Piracicaba. E aí na semana da troca, né, bem na semana da troca, nós fomos pela primeira vez lá na sede da Paulista. E aí no dia da posse a gente congregando lá. E aí onde começou a história na Americana, no dia da posse com o pastor presidente. Eu me lembro que o pastor Rogério Martins, abraço pastor Rogério, que hoje está lá em São José do Rio Preto. Vou fazer propaganda aqui. É bom. Dia 5, né? Dia 3. Não, dia 5, no dia 3. Dia 5 é o fraternal, outra propaganda. Isso. Mas no dia 3 eu tô lá. Dia 3 estou lá no Ebon, Escola Bíblica em São José do Rio Preto. Um grande abraço, pastor Rogério, pastora Érica. São uma bênção, são filhos do ministério e que têm dado fruto ali. São bênção. Um beijo para vocês, para toda a nossa igreja em Rio Preto. E dia 3 é quinta-feira. Quinta-feira. Então, dia 2 eu tô aqui no curso de ensinamento, dia 3 estou lá, dia 4 estou de volta, dia 5 Fraternal Oeste. Top. Barueri. Não vou falar que é a maior, que eu tenho juiz na cabeça, mas é uma das. Um grande abraço a todos os irmãos, pastores, os presidentes aqui da Zona Oeste. No sábado que vem estaremos juntos lá. Vai, Sérgio, continua aí. E o pastor Rogério, em um culto de ensino, depois de um culto de ensino, ele perguntou: o que falta para vocês ficarem aqui? Aí eu lembro até hoje, a minha mãe, a Dolor, ela brincou e falou: só falta preencher o documento, a ficha. Ele falou: não, por conta disso não. Foi na secretaria, pegou e falou: então, a partir de hoje. E aí a gente começou. Aí eu fiquei 2 anos aprendendo, nosso presidente, e a forma com que aconteceu foi muito interessante. Porque eu estava na nave e eu me lembro, como se fosse hoje, o senhor pediu para um obreiro descer lá na nave, depois de 2 anos, eu estando embaixo, e sentado mesmo, só assistindo o culto. E o senhor pediu para um obreiro descer, me chamar para eu subir no púlpito. E naquele dia, eu fui cumprimentar o senhor falou: a partir de hoje, seu lugar não é mais lá embaixo, seu lugar é aqui em cima. E naquele dia, aí o senhor me deu a primeira oportunidade. Aí foi justamente para ministrar a oferta. Meu Deus do céu. Que isso? O senhor me deu a oportunidade para dar uma palavra de oferta. Mas não tinha, na verdade, esse costume, né? Era uma palavra e depois era o ofertório. E depois disso, a gente só se cumprimentava normalmente em cima do púlpito. Eu lembro que passou, acho que 1 mês, 2 meses no máximo, depois de uma reunião de obreiros, o senhor disse assim: passa no meu gabinete que eu quero falar com você. E eu desci do púlpito, fui direto na Thaís. Foi num dia que teve muitas trocas, né, de obreiros. Eu falei assim: amor, provavelmente a gente vai para alguma igreja, o pastor vai mandar a gente para alguma igreja. E aí eu desci no gabinete do senhor, e o senhor, como sempre, atencioso, preocupado com a gente, perguntou como é que estava tudo, a vida. E aí o senhor falou assim: eu te chamei aqui porque eu vou criar algo aqui na sede que não existe, mas que, orando a Deus, eu senti paz. O senhor sempre ensinou a gente com isso. Eu senti paz quando me veio na mente você, para ser o meu co-pastor aqui na igreja sede. Confesso para o senhor que eu não sabia o que era pior, se era ir para uma congregação ou ser o co-pastor do senhor ali da sede. Porque na sede, naqueles dias, é como a sede hoje nossa aqui. A diretoria toda estava no púlpito da sede,
Então era um peso muito grande. E foi da forma que o senhor disse. Passou mais 2 meses, o senhor viajou para os Estados Unidos, foi em viagem e chamou a gente e falou, ó, cuida. E foi na época que surgiu o pastor Eric, né? Foi nessa época, né? Que o presidente estava em viagem e o pastor Eric cruzou. Foi no outro ano? Não, teve a corda ainda. Não, então foi. Demorou um ano ainda para isso acontecer. Isso aí não pode falar, né? Você melhor. Não, tá. Lembra que era o gênero profético, o tema era da colheita, né? Colheita. O ano da colheita. Daquele ano. Foi. Realmente foi uma colheita, porque foi uma colheita de almas muito grande, né? Que foi ali que deu start para ir pro novo endereço. E a gente fez a música Tempo de Colher também nesse ano. Foi no mesmo ano. Olha Na só. verdade foi pra essa campanha, se eu não me lembro, alguma coisa assim. Foi o ano da colheita. O senhor falou alguma coisa, a gente fez. E foi uma colheita de almas, a igreja. Foi. Tanto é que algum tempinho depois a gente estava indo pro galpão de 3 mil pessoas. Pastor, então, na presença do pastor aqui, eu acho que não sei se vocês já falaram isso para ele, mas como é que foi acompanhar o pastor nessa mudança? A gente saiu de uma igreja de 500 lugares para uma igreja de 3 mil lugares. Como é que vocês enxergavam isso, esse desafio de ter que... Muitas vezes o pastor resolvendo muito problema no Brasil todo e vocês lá. Não, foi. Ser sincero. Sinceridade, hein? Sincero. A princípio era uma loucura. A princípio. E eu te explico. Até o último por quê. dia foi. E eu te explico. Deixa eu só falar, gente, ó, a gente saiu de uma igreja de 500 lugares para 3 mil lugares. Então era um salto muito grande. Sim. Por quê? Nosso presidente tinha um sonho lá na sede antiga. O sonho do nosso presidente era fazer uma fachada espelhada. Na sede antiga, eu Lembra, lembro. presidente? Sim. A gente criou maquete, Fez os banheiros. Fez os top, banheiros. Né? Aí só faltava a fachada. estava linda. A gente trabalhando. Feijoada, Energia. frango. E aí, o custo era muito alto, né? Para fazer aquela fachada, tudo. Era tudo muito alto. Só que aquele era um desejo do nosso pastor, então a gente lutando junto com ele. E um dia ele falou pra gente, vamos dar uma volta. Foi depois de uma reunião de obreiros. Foi. Aquilo foi muito forte. Foi. Nós estávamos numa reunião, e eu não me lembro a mensagem, talvez o Josué vai lembrar. O senhor pregou sobre Josué, não, os espias. Os 12 espias, Josué e Caleb. Mas foi um mover muito forte. Eu me lembro que eu terminei de pregar, aí muitos obreiros vieram me abraçar, fizeram uma volta em mim, e ali eu senti de Deus mesmo. Falei, gente, vamos ali. E aí eu tinha na mente muito forte, por frequentar os Estados Unidos há muitos anos, e a influência do nosso bispo, que morou lá, e sempre trouxe muitos conceitos das igrejas americanas, e sempre que estou lá procuro visitar para aprender. Então lá eu percebi que nos Estados Unidos tinha muitas igrejas que eram um pouco afastadas do centro. Porque ali onde nós estávamos era uma avenida, mas não tinha logística para estacionamento. Sim. Não tinha muita condição nem de expandir. Né? E naquela época não havia muito também essa ideia de 2 cultos, era algo diferente para nós assembleanos. E aí aquilo ia ardendo no meu coração. E sempre vindo a São Paulo, um dia passando, eu comecei a olhar ali o Werner Platz. Falei, poxa, Deus podia dar uma igreja para a gente aqui. E aí nessa reunião teve um start, que foi depois daquele mover da palavra. A gente acaba pregando pra gente sem perceber, mas no final da reunião, quando todo mundo me abraçou, eu falei, tem que ser agora. Aí nós pegamos os carros, fomos e paramos num galpão aleatório. Na esquina de baixo, de onde esquina está de a baixo. igreja hoje. Senhor, se o senhor está nisso, abre uma porta pra gente. E aí dali para o galpão foi muito rápido. Né? Deus começou a abrir. E aí foi muito engraçado, porque o nome de onde está a igreja lá hoje era uma empresa, uma indústria com 2 galpões, que chamava Maranata. Né? Maranata. E aí surgiu a proposta, ó, eles querem passar, querem locar e podem vender. Quando eu vi o Maranata, eu falei, é aqui, esquece, já está confirmado, é aqui que Deus está. Fantástico. E foi um capítulo muito legal, daquela igreja que a gente ama, viu Deus mover, e tenho certeza que Deus vai continuar cuidando daquele povo tão especial. Mas é isso, gente, vamos girar, vamos falar um pouco do culto de hoje. Eric, como é que foi? De onde é que você tirou essa mensagem? Meu Deus, meu pastor. Essa é uma daquelas que a gente prega há muito tempo e fala, e aí? Sempre tem coisa nova. Poxa, pastor, eu estava debruçado no texto mesmo, aquilo que o senhor sempre nos ensina, a ler sem ter aquela... Tá tudo no texto, né? Tá tudo ali. E aí eu percebi que ela teve
não foi só um encontro. Ela teve um encontro com algumas camadas, né? Ela vem com um coração preconceituoso por causa da religião, da religiosidade, da tradição, e aquilo seria uma barreira. Se ela estivesse conversando com outro judeu, seria uma barreira. A bênção é que ela conversava com Jesus, que é diferente de qualquer outro judeu. Então, ali me chamou a atenção, porque ela reconhece um judeu nele. E ela lembra da barreira que existe, mas Jesus vai além das barreiras e mantém uma conversa, uma comunicação. Isso vai gerando nela expectativa, vai aguçando a vontade dela de aprender. Dentro do conceito religioso, eles nunca poderiam se aproximar, né? Não haveria essa conversa. Mas a graça que está chegando através de Jesus pode. Pode. É aquilo, tem algumas pessoas, pastor, que já teve contato com a religião, mas não com Jesus. Então, às vezes, a pessoa sai frustrada, sai desanimada, tem encontros que não fluem. E aí ela pensa que a religião é Jesus. Mas, na verdade, o encontro verdadeiro com Jesus vai além da religiosidade, vai além da tradição. Perfeito. Encontrar Jesus é diferente, né? É diferente. E o resultado também. O resultado também. Eu entendo nesse texto que os próprios discípulos naquele momento são exemplo disso. Porque eles estão seguindo a Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Sim. Eles têm um ranço religioso muito forte ainda. E aí percebe-se que a mulher, com um pouco contato mais profundo com Jesus, consegue um resultado muito mais efetivo. Sim. Forte. Teoricamente, os 12 discípulos vão para a cidade e voltam, como você pregou hoje, só trazendo a comida. A mulher volta para a cidade, sendo uma mulher, entre aspas, queimada na cidade. Sim. Ela provavelmente está ali meio-dia, porque ela tem vergonha das pessoas que apontam ela. Mas ela volta para a mesma cidade, para as mesmas pessoas que apontavam, só que ela volta com algo diferente de dentro dela. Sim. E aí os discípulos não trazem nada e ela traz a cidade inteira. Forte. É importante os pregadores pensarem sobre isso. Se eu tentar levar só uma experiência daquilo que eu estou seguindo, dificilmente eu vou conseguir resultado. Mas se eu levar aquilo que transformou minha vida, o meu testemunho traz até ele. Aí como você pregou. O meu testemunho traz, aquilo que ele fez na minha vida traz, aproxima. Mas aí a experiência pessoal com ele mantém. Você voou hoje, cara. Sim. Foi profundo. Forte. Todos vocês foram muito usados por Deus essa semana. Aí eles foram atrás de comida e aquilo que você procura, você carrega. Então, o que eles carregavam voltando da cidade era só comida, eles só buscaram comida. Meu Deus. Já a mulher foi buscar água. Então, ela estava à procura de água, mas ela não leva para a cidade a água que ela foi buscar, ela leva água diferente. Isso fala de prioridade também, né? Sim, A água era a prioridade. era a prioridade dela. Quando ela conhece Jesus, a prioridade muda. Né? Mudou. Tem gente que quer falar de Jesus, mas continua carregando o canto. Aquela frase que o senhor sempre diz, fazer do importante importante. Ela entende que mudou a prioridade dela. Então ela carrega para a cidade, aquilo que ela recebeu de Jesus. E ela só poderia entregar algo para Jesus que fosse fruto daquela água que ela carregava. Muito forte. Não tinha outro fruto para entregar. Era esse. E já os discípulos carregavam o que buscavam. Muito forte. Pastor, você já assistiu The Chosen? Sim. Tem um episódio que mostra essa história aí, e para quem quiser conferir lá no YouTube, Acho que esse eu não vi, emocionante, pastor. Aí a encenação ali dos atores fala muito sobre o que foi pregado hoje. É emocionante. Foi legal a finalização da mensagem, quando o senhor fala, Deus direcionou o senhor para falar que se a mulher samaritana tivesse conhecido só o judeu, ela não largaria o cântaro. Se fosse só o profeta, por um profeta também ela não largaria. Mas pelo Messias ela... Muito forte isso aí. A religião, a gente faz parte de uma religião. Nós temos essa convicção, nós fazemos parte de uma religião. Mas se a gente só fizer parte da religião, não muda a vida. E se a gente tiver só interesse no que o profeta pode fazer. Na profecia, também não muda de vida, porque a gente vai atrás só do resultado e não de quem faz. Já a samaritana teve encontro com a fonte. A grande profecia sempre vai ser a palavra. Sim. E a religião não tem que ser... não é um círculo social para você frequentar, você tem que viver.
Forte. Porque o conceito de religião é a religação. Sim. Então, nesse sentido, ou você vive ou você não vive. Né? E ela se demonstra dos muros para fora. Agora, tem esse texto ele é um spoiler, na verdade. Não sei se vocês pensaram sobre isso. Porque, na verdade, ela recebe Jesus, ela é cheia da fonte de água, ela vai e traz uma cidade. E isso prova que os próprios discípulos, até a descida do Espírito Santo, também estavam vazios. Sim. Porque você percebe que Pedro nega Jesus porque tinha medo da morte. E ele nega com medo dos judeus. Não é isso? Pastor Ezas, nosso consultor teológico. Não, É isso, não é? É isso aí, pastor. É o que o senhor tá. Então, os discípulos se escandalizam, todos eles fogem. Mas quando Jesus volta, Jesus fala assim: esperai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Aí Atos 2 vai dizer que quando o Espírito desce, as línguas foram repartidas e todos foram cheios. Vazios, eles não surtam relevância, não tem impacto na sociedade. Cheios. Nas duas primeiras mensagens de Pedro, que nunca tinha pregado uma saudação na vida, aí Pedro vai ler a Escritura para falar dos profetas. Em duas mensagens, 8.000 homens se convertem. É forte. Porque agora ele está cheio. Agora ele tem um resultado semelhante com o da mulher. Então, na verdade, eu entendo que o poço ele é um spoiler ali que os discípulos não estão entendendo ainda. É meio que Jesus dizendo assim: é isso que eu preciso fazer em vocês. Vocês não têm maridos? Tá, mas você tem uma espada, você é mentiroso, você é covarde. Vocês precisam fazer um detox disso para eu encher. Quando eu encher, o resultado vai ser diferente. Sim. Aí cada um vai para uma região pregando e conquistando. E estamos aqui em Osasco, no Brasil, milhares de anos depois sendo alcançados porque eles foram cheios, né? E o legal, pastor, é que o poço representa a velha aliança. Tá tudo na Bíblia, né, gente? Em um tempo tão curto, né? O tempo que os discípulos estavam com Jesus e o tempo que ela esteve com Jesus, né? Sim. Algumas horas, né? O poço representa Jacó. É uma herança do Antigo Testamento. Então, a mulher que buscava na herança do Antigo Testamento encontrou a graça do Novo Testamento. Ela estava buscando em Jacó, né? Em Jacó. E Jacó, com todo respeito, ele é muito especial, mas ele Sim. não tem mais água para saciar a gente. É isso. É forte. E a conexão da distância. Foi legal Fantástico daí também, isso, no começo fantástico, da mensagem, fantástico. a introdução que o senhor estava comentando, que da verdade- casa é 2 quilômetros, Sim. Jesus andou 5. Fantástico. Essa introdução foi genial. Na verdade, em outra mensagem, eu tive essa percepção de que Jesus sai primeiro. É no caso da mulher de Naim, da viúva de Naim. Jesus está em Cafarnaum e o velório vai começar. Só que Jesus sai de Cafarnaum antes do velório sair da casa. Aí isso veio na minha memória. Eu falei, poxa, isso Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que Jesus se antecipa para fazer um milagre. E aí eu trouxe isso para essa história porque me chamou a atenção. Na hora que eu fui pesquisar a distância, falei, poxa, Jesus teve que se preparar muito antes, teve que fazer sua rota muito antes. Então, antes de eu perceber as minhas faltas, Jesus já está vindo na frente. Forte. Já está chegando. Forte. Ela caminhou 2, Jesus andou 50. Ele andou 50 quilômetros. Fantástico. Fala muito de graça, né? Sim. Não tem distância para ele. Não tem né? distância. Ele Ele estava chega. lá esperando. Ele chega. Se ela caminhou 2, Jesus caminhou muito mais. né? Muito mais. Fantástico. O peso maior ele carregou. Só aí já tem uma mensagem, né? Já dá pra Os tirar. pregadores estão tudo anotando aí. O peso maior ele carregou, né, pastor Isa? O final da mensagem é: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. É forte. Pastor, antes da gente continuar, posso mandar um abraço aqui? Manda. Oswaldo Marques. É isso aí, Jardim pastor Helena. Gilberto do Jardim Helena Maria, isso aí. Pastor Gilberto do Baronesa. Pastor Rubén do Chile. Vitor Hugo, Recanto das Rosas, né? É isso, né? É isso. Isso. Carlos Campos, pastora novamente. E é isso aí, deixa eu ver se tem mais O gente. Aleph tá aí também, O ó. Aleph tá aqui? É que eu tô mais pra cima. Muniz. O Aleph lá de Americana? É. Ah, que legal. Fernando tá mandando eu lembrar aqui, tem cantina na igreja. Tem cantina e tem estacionamento. Pode continuar, gente. Tem a The Kids também, né? A Igreja das Crianças. Tem igreja das crianças. Tem igreja das crianças também aí. Matias Oliveira, o Matias tá sempre aqui com a gente. Ó, os diáconos da igreja aqui estão presentes. Deus abençoe. Aliás, gente, no final Legal, eu vou né? fazer uma foto, vou postar no meu Instagram. Vocês não têm noção do mundo de gente que está lá embaixo, cuidando da igreja. E isso
Essas pessoas são maravilhosas. O Moriel também está aqui, paz, Deus abençoe o senhor. Ou o Aleph, né? O Aleph, Deus abençoe Aleph. Filho, Deus te abençoe muito. Pastor, Doces Canzaro, né? Pessoal de Americana. o filho do Vinícius nasceu hoje. Do Vinícius e da Opa! Mica. Sim. A filhinha, né? Filhinha, isso. A bebê. A pastora me falou. o nome hoje. Lorena. Um grande abraço ao Vinícius e a Micaele. Esse casal extremamente especial para nós. São um casal de Deus. Se tornaram pessoas essenciais aí no nosso dia a dia. E vocês são muito amados por essa casa. Nós amamos muito vocês. E em breve a Lorena vai estar aqui na igreja sendo apresentada. Curtam todos esses momentos. Esse momento ainda de recuperação aí do parto. Mas curtam tudo isso. Filho é a herança do Senhor. E ela vai ser uma grande mulher na presença de Deus. Fruto daquilo que vocês vão ensinar ela. Um beijão para vocês aí. Deus abençoe. A pastora tá lembrando aqui, amanhã teremos o culto Abalo Osasco Kids, hein, pessoal? Então pode vir, traga as crianças aí. Que a gente tem uma salinha totalmente preparada para o seu bebê, para sua criança. E o Abalo Osasco faltam 2 mensagens, né? Tem a Almada e a Cib. E aí, pastoreza? Vamos ver como é que vai ser aí. Quando o pastoreza e a pastora Rafaela vai para agora, tá mais fácil. Só tem 2 dias agora. Cib e Umada. Umada, Cib. E aí, pastoreza? Já sabe que vai pregar? Cast solamente personas queridas. Quem? Rubem? ele falou que ia falar isso aí mesmo. Deus le bendiga, hermano. Ele me parou no corredor e falou, eu vou falar isso, hein? Solamente pessoas... Rapaz, é forte. Fala isso aqui. Um abraço. 10 vezes. Pastor Rubens, uma benção. Homem de Deus. Vamos. Eu ia perguntar pra Vila Dirce se tá aqui, hein, pastoreza? Tem graça, meu Deus. Aqui, o pastoreza vai pregar, E aí, vai. pastoreza? Já tá com a mensagem pronta? Eu já tô com um lenço preparado para chorar. Sem pressão, pastoreza. Sem pressão. Depois dessa Ei. semana tá duro. Sem dormir, sem café. Nesse momento é aquele sentimento tipo, passou, cara. Cara, como é que é, né? Desse jeito mesmo. Depois que acaba, O pastor né? Érico vai até voltar a dormir. O pastor Érico vai até voltar a dormir hoje. Tá dormindo. Vai voltar a conversar. O pastor Eric mandou uma mensagem hoje. Falou, ó, se der pra cantar essa música no final, o senhor quer ter alguma Que música? isso, escolheu o louvor ainda. Escolheu? Eu falei, Que senhor, isso? senhor que manda. Olha só, eu não fiz 3 Não, hoje foi fantástico. Vocês foram cantar Brás Adoração. E justo hoje, na formação, tava só os meninos. Só os meninos. É muito alto, né? O Brás Adoração é Sorte que o Joel time estava aí. acima da média. E quem puxa lá são os sopranos que, nessa canção. Demais. Aí eu fiquei olhando e falei, eles são muito corajosos mesmo. Vão cantar em 3 meninos e chegaram junto. Parabéns. Foi Se o forte. senhor tiver, pastor, pode mandar que a gente tira. Então. Do Exas é os Corim de Fogo. Tanto Deus cuida de mim. Vê se Deus me ajuda. Não pode mais cantar esse tipo de mim. É verdade. Deixa eu Muda a falar. pauta, muda a pauta. Pastor Sérgio, nós estamos com aquela mensagem ainda, Pastor Sérgio. Da segunda, do domingo. Não, já que ela já passou, a de hoje. Servos. A de hoje. Forte que ela lá. Não, pode continuar. Eu ia desconcertar o assunto, por favor. Pode continuar. Não, só dá mais uma pincelada, meu pastor. Não, aquela mensagem nosso presidente é um texto que ele gosta muito, nossa pastora. E realmente, quando eu estava lendo aquele texto, a gente fica, será que é isso mesmo? E o interessante é isso, é que é a interpretação, né? Nosso pastor provocou na gente isso. E foi justamente a forma de ver aquilo, sobre o casamento, tudo, e a igreja dos dias atuais. Sobre em querer servir ou querer ser apenas um convidado, né? Ser convidado é muito mais cômodo. Você vem para um culto, vai para casa, mas é isso que o presidente acabou de dizer. O legal dos servos é isso. Sair daqui depois, lá embaixo na igreja, acabou o culto, ninguém está vendo, mas tem uma galera lá que ainda continua na igreja. Eu acho que é esse prazer, a gente acaba vivendo e vendo coisa que, como convidado, a gente jamais iria provar antes. O que é legal é que ali o senhor coloca uma esperança embutida nessa mensagem. Por quê? Porque Maria até começou como convidada, né? Sim. Foi legal isso daí. Só que ela se reconhece como serva. Porque quando o anjo fala para ela, ela fala, sua serva. Forte. Então ela mesma reconhece que ela é serva. Então talvez ali é por isso que ela não questiona, mesmo com Jesus. Tudo que ele... Faça tudo. Porque servo, independente se vai entender ou não, ele vai fazer. Então
Vocês Esse é o estão nosso voando. papel. Foi Eu especial. tô falando que vocês estão voando. Mensagem forte que não teve mimimi de Maria, né? Ah, Jesus me Isso. deu uma palavra contrária, eu vou voltar para casa. Não, ela se portou como uma pessoa que está confiando no que ele vai fazer. Sabe qual é a maior prova disso? A resposta que ela dá. Sim, Porque a resposta de Jesus é ríspida, não é? sim. Mulher que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas se ela é justamente isso, um crente raso, Jesus não falou o que eu queria, ela tira embora. Só que ao mesmo tempo que Jesus fala assim, que tenho contigo, ela já vira para os serventes e fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. É aquilo que o Benihim disse, tem que criar um ambiente de milagre. Quando ela vira, ela fala isso. Eu não sei o que ele vai fazer. Ele até não disse que eu queria ouvir, mas ele vai fazer alguma coisa. Já organiza tudo. É isso. forte. Isso é muito sério. O pastor Eza, eu não sei se ele vai pregar amanhã ou domingo. Isso aí o pai vai revelar. Mas ele vai pregar 1 Coríntios 10, 13. Lê para mim, por favor, o texto, pastor Eza. 1 Não Coríntios pode ler 10, na minha Bíblia aqui, ó. Esse vai ser o tema da mensagem dele. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Tá gravando? E Deus é fiel. Isso. Ô, de novo. glória! Só essa parte. Pode fechar a Bíblia. Vai sentar e vai orar. É a parte de novo. A, É a parte De B. novo. A parte Pode B. falar de novo. A Pode falar parte de B. novo. A parte B. Ele vai ler só esse texto e vai dizer assim, pode fechar a Bíblia, já Parte até B, aqui tá a bom. parte B é profético. Deus é fiel. A parte B. Parte B. Tem um time aí perto da. Tá perto da. O irmão já cadastrou o currículo na capa? O nosso Sabe disso? Zé. Vai ser campeão, Copa do Brasil. Tem muita igreja precisando de tesoureiro aí. Nossa. Já deu certo. Vamos voltar pra Bíblia que é melhor. Mas é isso aí, meu amigo. Não, gente, eu tô aqui pra servir, ó. Tô colocando água pra vocês. Tô colocando água. Eu sou menos Expectativa, né? aqui, ó. Falta o Mado e a Cib. Falta o Mado e a Cib. É o Mado e Cib. Eu não vou contar quem vai pregar onde. A Segura Kátia Kiss até fez aqui. uma pergunta aqui. A paz do Senhor Jesus, meus pastores, aí acho que cabe a todos nós aqui na mesa. Quais são as referências que vocês usam além da Bíblia? Claro, livros ou outras referências. Aí nosso pastor pode... Não, fala vocês. Nossa referência é do senhor, pastor. O que o senhor lê, a gente lê. A vida que só tem avião, cara. Tá louco. Não, mas é verdade. Quantos livros eu não peguei ali naquele... Ah, é literalmente. Então, beleza. É literalmente isso. Mas lá atrás, eu me lembro o primeiro Amigo Secreto que a gente participou. Eu tirei o senhor e o senhor me tirou. E eu lembro, eu tenho até hoje, e uso até hoje, Marmelada. o presente que o senhor me deu, que foi um dicionário. O senhor falou, vai fazer muita diferença. E realmente, É forte. manual, né? Manual dos Usamos tempos bíblicos. Os comentários bíblicos. Cita aí, Beacon, O pastor tem muito bom. Beacon. O Beacon atualizado mesmo. Ele é bom. É um extra bíblico. As bíblias de estudo eu tenho várias. Uma bíblia que eu gosto muito já, mais de 20 anos ela anda comigo, é a aplicação pessoal. Mas tudo isso para estudar. Hoje tem King James, comentado aqui, é muito legal. Acho que o professor Eurico me deu de presente. Ana, isso. Ana. E aí tem vários. Cita um pouco aí, pastor Eze. Tem um Você é melhor de memória do que eu. comentário que o pastor gosta bastante também, é do Warren Wiersbe. Bacana também. No Antigo e Novo Testamento. O Warren Wiersbe, bacana. Completo, grande. Foi você que me deu esse. Tem o William MacDonald também, né? William MacDonald, muito bom também, o comentário dele. Champlin, né? Tem uma... Champlin, clássico. Vale muito a pena para quem gosta aí das cartas ler o Lloyd Jones, que é fora da curva. É top. E é isso, acho que é ler boas coisas, ouvir gente boa. Mas fale um pouco de vocês, a experiência de vocês. Vocês estão tendo os resultados aí, os irmãos querem saber. E depois eu quero responder uma coisa. Aliás, deixa eu só fazer um comentário antes de vocês falarem. Algo muito interessante desses irmãos que estão servindo lá embaixo é porque eu um dia fui um deles. Sim. Isso é fantástico. Minha intenção, eu já falei isso aqui, não sei se aqui no podcast, a minha intenção era sempre servir ao bispo. Na época era pastor. Então a minha alegria era dirigir o carro, era ajudar a fazer um documento da igreja, era ligar um computador. Naquela época o computador era muito mais difícil, complicado. Então era ajudar nisso, né? Na época dos congressos, ajudar a fazer arte. Eu sabia mexer um pouco de Photoshop, então a gente se virava, fazia card, fazia programa da Cibem. A Bispa Keila, que hoje é presidente, ela era secretária da Cibem.
E aí a gente tinha que fazer tudo, programação de ENEP, ali no computador, fazer teste de gráfico. A minha intenção era essa, era servir, ajudar. O que essa molecada tá fazendo aqui? Computador, mídia, ligação. Quantas madrugadas eu virei soldando cabo de igreja, fazendo multicabo. Legal o pessoal ouvir Com o pé no chão. Naquela época, o negócio da estática, né? Não tinha pulseirinha de estática, né? Então, na dúvida, eu vou mexer na placa do computador para trocar. Tira o sapato, pisa no chão para não queimar a placa. E muitas madrugadas fazendo isso. Por conta do teto também, né, pastor? pintura. Então, é isso. A gente Essa fazia de história é tudo muito um pouco. emblemática. Eu gostava muito de desenhar, né? Sempre gostei de desenhar. E aí um dia, o teto da igreja de Campinas era todo de gesso, trabalhado, placa por placa. Aquelas placas mais ou menos desse tamanho, essa aqui do fundo, mas toda desenhada. E aí deu uma infiltração, caiu um bloco bem em cima do púlpito. E até achar a forma para fazer, era muito antigo, né? Aí o bispo, na época o pastor, né, hoje bispo, falou, poxa, a gente precisava dar um jeito. Aí colocou uma placa de gesso para cobrir o buraco, mas ficou o quadradão liso. Aí ele olhou, ele podia fazer um desenho, né? Aí aquilo, igual serve os valentes de Davi, né? Ele pensou, não vamos fazer. Colocamos um andaime, aí fizemos um desenho de uma pomba à mão, e aí pegou, não tinha como projetar, você não consegue enxergar, né? Sei lá quantos metros tem ali, Igreja de Campinas? Uns 15 metros? Uns 12 a 15. Aí nós projetamos com um telão, projetor, o retroprojetor, Sim. fez o desenho, colocou no reto, projetou na tela, o tamanho, é esse, Aí eu subi no andaime, deitado, e fiquei horas lá em cima desenhando a pomba. E ficou lá um tempo, até resolver poder trocar o forro. Hoje modernizou tudo, trocou todo o forro, mas foi algo interessante. E várias outras histórias aí de servir na igreja. Teve uma convenção muito interessante. Houve um problema na época administrativa na editora Betel, e o bispo precisou assumir para gerenciar aquilo, para poder manter a editora funcionando. E aí nós estávamos fazendo um projeto que o bispo tinha que apresentar para a mesa diretora da convenção. E aí, num gabinete, né, que tinha coisa muito pesada ali, de foto, imagem, arquivos carregados. Um notebook, estamos falando de mais de 20 anos atrás, o notebook não tinha força, as câmeras eram 2 megapixels de imagem. Então qualquer coisa carregava muito. E aí nós ficamos em Campinas, eu, o outro obreiro e o pastor Alan, que hoje está nos Estados Unidos, está em Orlando, um grande irmão, crescemos juntos aí na caminhada, e a gente trabalhando, mas aí foi passando os prazos, virando madrugada. Nós fomos tipo, uma segunda-feira, terça, quarta não acabava, quinta não acabava, o bispo estava pro Rio, pegamos a CPU, botamos embaixo do braço, vai no avião para a CPU para terminar o projeto, fomos pro Rio, e não terminava, aí fomos para Goiás, eu só me lembro assim, apresentou o projeto, eu entrei no carpete, em vez de dormir, não sei nem quantas horas, aí, porque a gente virou a semana toda trabalhando. Uau. Mas então servindo, tinha essa vontade. Depois que eu tirei carteira, fui fazer curso de direção, o meu prazer era dirigir para o bispo. Então, assim como estão esses irmãos lá hoje, depois vocês, que acho que a primeira safra dos meus obreiros mais próximos estão aqui, eu entendo, né? Eu entendo, eu sei que é a realidade. Descendo ali embaixo, estão os próximos pregadores dos abalas, os próximos dirigentes de grandes igrejas, os próximos presidentes de campo que Deus vai soprar. É muito surreal como é que é o reino. Né? E isso é muito legal. Todo mundo tem que manter o foco. Sem, como eu disse, sem ficar cavando pena, sem ficar cavando posição. Como é que você chega a alguma posição importante? Tendo a confiança do Senhor. E não é minha, é de Deus. Né? Quando você faz e Deus encontra confiança, aí Deus vai soprar no coração do bispo, vai soprar no coração do pastor. E aí você vai chegando onde Deus quer. Sempre lembrando, quanto mais alta é a posição, mais humilde a gente tem que ser. É verdade. Né? Ser pastor não é mandar, ser pastor é servir. Então é isso. Você serve mais pessoas. Se a igreja é grande, você vai ter que servir mais pessoas. É isso. Quem entender isso, tem futuro no reino. É isso, gente. Vamos? Pastor, eu lembro o pastor falando agora, pastor, um dos primeiros contatos que eu tive com o senhor lá em Americana, o senhor tinha acabado de chegar. Vou falar de você já me deu trabalho, hein, Júnior? Não, pastor. Seus cabelos. Mas eu me recordo, eu não sei se o senhor lembra, a igreja lá tinha uns tapetes no púlpito
e o senhor era muito alérgico, alguma coisa assim. Acho que fazia uns 2 dias que o pastor tinha assumido. Daí ele falou, cara, não precisa lavar esse tapete. Só que eu era o primeiro, era o único que estava ali na frente. O senhor falou, Júnior, o senhor lava para mim o tapete? Deu, sim, senhor, pastor. Eu nunca tinha lavado um tapete na minha vida. Porque era aquele tapete grande de sala, né? Eu lembro que eu falei, mãe, o pastor pediu para eu lavar o tapete, como é que eu vou lavar esse tapete? Mas eu fui lá, cara, daí eu pedi ajuda para as irmãs lá, falei, gente, me ajuda a lavar esse tapete aqui, pelo amor de Deus. E eu lavei aquele tapete, o senhor falando sobre servir, né? E eu lembro que foi um tabu pra galera, porque tem essa ideia, né, de que músico só toca instrumento, músico só tá ali pra cuidar dessa área. Daí eu lembro que o senhor quebrou isso lá. Não, a gente tá ali pra servir, no que precisar. Depois foi uma realidade da nossa igreja que a gente fazia muitas outras coisas além de tocar o nosso instrumento. Verdade. E a gente está trazendo esse Osasco e hoje a gente vê também a galera, o Eliseu, os meninos ali que tocam, sempre disponível para fazer, não apenas tocar o instrumento, mas fazer o que é necessário. Mas e eu me lembro disso aí que me marcou. O legal é aquilo que o presidente vive hoje, é aquilo que o presidente semeou lá atrás. Né? Porque em Americana, todos nós, o presidente nunca pediu para a gente ficar até mais tarde na igreja, nunca pediu para acompanhá-lo, enfim. Tudo isso foi surgindo, despertando desejo em todo mundo. Então, mas é fruto daquilo que o presidente fez lá atrás com o bispo. Então é legal, esse pessoal que está embaixo hoje, é isso, pastor, vai crescer. São os futuros. O Moriel comentou aqui de um ginásio, do congresso que teve aqui, no Geodésico, e o bispo, na época, pastor, veio com ônibus. Tudo que a gente vive hoje no Braz, hoje o nosso programa, para a glória de Deus, programa de TV, tem uma das melhores audiências da Rede TV. O nosso programa bate às vezes picos de audiência melhores do que o noturno da pessoa que é esposa do dono da RTV. Então a nossa audiência é muito forte. Verdade. Só que como começou tudo isso? Isso começou lá em Campinas. O bispo na época não tinha, o microfone sem fio era muito caro. O bispo, nós fazíamos uns cabos de 20 metros para ele poder descer no meio do povo. Não tinha microfone sem fio, cabo. Sim. Ele descia, a gente ia enrolando o cabo ali depois para ele voltar, mas já tinha essa visão. As câmeras. Era câmera JVC de mão. Molecada de hoje com um iPhone, o Xiaomi 50 megapixels, nada. Uma câmerazinha de mão JVS. Hoje nem existe mais essa loja. Nos Estados Unidos tinha uma loja chamada Radio Shack, que tinha essas coisas diferentes. Então o bispo entrava lá, comprava microfone, comprava isso, já tinha visão. Depois eu me lembro, nós compramos uma M9000, que era de fitona já, quadrada. E aí nós fazíamos o culto, sempre sonhando, um dia vai dar TV, um dia Deus vai dar TV. Aí começou um programa menor em Campinas, uma pequena TV, os programas de rádio em rádio comunitária, mas sempre pensando, Deus vai dar, Deus vai dar. Aí hoje nós estamos em São Paulo, o programa de TV com a maior audiência dos evangélicos, a nossa rádio já está no ar, o bispo ainda não lançou, mas já está no ar. Vai ser uma das rádios mais potentes do estado de São Paulo, não só do segmento evangélico. Forte, né? Ela vai estar no nível ali de CBN, de Rádio Globo, Jovem Pan. Acho que mais alta potência ainda, são 100 kW de potência. Mas tudo isso é o quê? Volto a isso, não pode desprezar o tempo das coisas pequenas. Tudo que a gente vive hoje foi sonhado na cabeça do bispo lá atrás. Eu sempre falo isso para ele. Ele enxerga muito na frente. Deus fez ele enxergar muito na frente. Inclusive com a gente. Né? Eu era um jovem obreiro. O pastor Dilma, que hoje é o nosso vice-presidente, meu beijão para ele, eu amo o pastor Dilma, meu irmão. Veio de Angra, veio do Rio, era obreiro auxiliar. Hoje é um dos líderes da igreja, dirige um campo fantástico. Então é isso, o líder enxerga, mas enxerga que eles estão disponíveis. O que todo mundo tem em comum? Todo mundo trabalha, todo mundo tem que ter disponível para a igreja. E até hoje é assim. Então é isso, ali embaixo tem muita gente que vai chegar onde Deus quer. Teve o Ebon, pastor. A própria ideia do Ebon também, né? Veio de Campinas também. Também. Lá atrás, né? Todo o Ebon, a Escola Bíblica de Obreiros e Membros, foi ideia do nosso bispo em Campinas. Forte. Na época era diferente o conceito, eu não sei, acho que tinha mais tempo, não é possível. Mas eram 2 pregadores por noite. Eram 2 pregadores na Escola Bíblica por noite, a semana inteira. E explodia. Ele foi lá fazia. 2, Lava vinha dias, um, né? pregava, virava outro. E tudo isso. Aí hoje Veio para São Paulo e... sistematizou aí, todas as igrejas fazendo, outros ministérios fazendo. Pastor, também, né? Fraternal também. Fraternal também é algo que veio do coração do bispo justamente para isso, para
para os campos estarem unidos. Estarem E uma próximos. coisa muito legal do nosso estado hoje, outra hora a gente fala sobre isso, mas é a unidade, é a paz que existe entre nós, todo mundo se respeita, todo mundo se ama de verdade. Tudo isso é essa visão. Por isso que Madureira hoje tem se consolidado. E São Paulo é o maior estado do ministério, mas o Brasil todo é a mesma visão. Acabei de chegar de Goiás, nós estamos 2 igrejas enormes, pastores muito abençoados sob a presidência do Bispo Ides. Tivemos o Conjadê no Rio de Janeiro, o Bispo Abner também conduzindo com maestria aquele estado que é gigante, pastores abençoadíssimos, igrejas enormes. Então é isso, Madureira está cada dia mais avante, mas por isso, desde o nosso Bispo Primaz sempre pensou na frente. Né? Nosso Bispo Primaz foi o único pastor que dirigiu as 2 convenções. Ele presidiu o CGADB e o presídio Madureira, vitaliciamente. Então, é diferente, irmão, é Tem diferente. história. Sobre esse Mas outra hora a gente fala sobre isso, não vai render muito isso aqui. É uma história de plantação, né, pastor? Não é de um dia para o outro, né? Plantação. Hoje falava com o pastor do Chile, né? Pastor Raul, que é o obreiro lá, o missionário lá no Chile. E a igreja tem 8 anos e hoje nós temos 80 membros. E eu falei para ele, vai crescer, nós vamos para Santiago, vamos para a capital. Glória a Ele Deus. ficou emocionado. Eu falei, não. Aí eu mostrei a foto do Bispo Primaz para ele. Falei, esse aqui é o nosso líder maior, você vai conhecê-lo. Falei, e ele, da mesma forma que você está no Chile, com poucas pessoas, ele começou a igreja com 3 pessoas no Chile. Falei, o Bispo Primaz em Bauru, onde hoje está o pastor Márcio, que foi pastor aqui, o nosso abraço aos irmãos de Bauru. Houve uma rebelião, a igreja acabou. Aí o Bispo Primaz chegou, estava andando na rua, viu um terreno, entrou um terreno, Essa história é linda. Deus falou para ele, faz aí. Começou a limpar o terreno, sozinho. Daqui a pouco chegou 2 bêbados. O que você está fazendo aí? Estou limpando o terreno. Os improváveis. Então nós vamos te ajudar. Os camaradas começaram a ajudar ele a carbir. É seu? Não, não é meu não, mas Deus mandou limpar esse terreno. Até hoje não apareceu o dono. Ele construiu a igreja, os 2 chegaram lá bêbados, não lembro o nome, mas está no livro do bispo. Os 2 se tornaram os primeiros obreiros da igreja, aceitaram Jesus, já viraram os diáconos. E hoje a igreja de Bauru é uma das maiores igrejas do estado. Uma igreja que tem milhares de membros. Então é isso, a visão do Bispo Primaz, que vai se estendendo a nós, é muito diferente, que hoje a unção passou totalmente ao Bispo Samuel, mantém essa visão, e a gente é privilegiado de seguir debaixo dessa nuvem. É isso, gente. Vamos faturar aí, vamos convidar o povo, Júnior. Vamos lá então, gente. Quem tá aqui, vamos falar. 102 pessoas, hoje não vai passar 200 ao vivo, não vai dar. Cantor Fleres. É o pastor, né? O ex escapou mais uma vez. É o pastor Fleres, é isso, né? Pastor, ele tem umas músicas, pastor, ele quer apresentar pro senhor. Cantor Fleres Passos. Rogério P. Pastor, sobre servir, eu analisando, aprendendo muito aqui nessa roda, né? E Foi o tema do nosso mês, o mês de julho teve esse tema, né? Bom, E servir, o chamado é para servir, né? O pastor contando a história dele de anos atrás sobre fazer tudo de um pouco dentro da igreja, né? Mexer no som, enfim, computador, etc. E às vezes a galera tem uma ideia de que a gente vai chegar em tal lugar e a ideia de servir vai ficar. Mas não, servir é o chamado. Porque eu lembro que a pastora falou aqui do senhor, né? Domingo, acabou o almoço, ao invés de o senhor ficar ali com os filhos, com a pastora, não. O senhor vai para o quarto e estuda para trazer uma palavra à noite. Isso é servir. Então o senhor servia lá atrás e hoje continua servindo do mesmo jeito. As tarefas são diferentes, mas a ideia de servir continua a mesma. E às vezes a gente fala, eu quero chegar em tal lugar pensando que agora eu vou ser servido. Não, pelo contrário, quanto mais alto você chegar, é aí que você serve mais ainda, né, pastor? Ô, Júnior, mas e tem uma coisa a mais, cara. Se você não aprender a se apaixonar pelo serviço, o reino não é para você. Porque por mais que no começo possa haver essa ideia, não, eu vou mandar, eu vou crescer, mas durante o processo você tem que mudar as prioridades, os valores e se apaixonar pelo reino. Quando você se apaixona pelo reino, é essa sensibilidade. O que me toca hoje? Uma alma aceitando Jesus, uma vida transformada, vocês pregando. O maior prazer para mim hoje é isso. Eu estava conversando ali nos bastidores. Esse abalo é como se a minha tese de doutorado, de mestrado, estivesse sendo aprovada. Por quê? Porque eu sempre levantei essa bandeira. Os pastores, os obreiros têm que pregar.
tem que pregar em alto nível, tem que pregar com qualidade. Aí eu sento numa bara desse e decidi colocar só os pastores aqui do campo para pregar. E o resultado tá aí. Vai lá no YouTube, assiste as mensagens, depois você questiona se eu estiver falando mentira. Com muita graça, profundidade, qualidade, né? A multiforme graça, né? Eu estava observando hoje ali o Eric pregando, aí você tem o André Matias, o André Vitória e o Zé Roberto, pentecostais. Aí tem o Eric e o Thiago, os nerds, né? Conteúdo histórico, técnico, vem, dá detalhes e a gente saboreia isso. Aí o pastor Eze e o pastor Sérgio acabam se parecendo muito comigo no jeito de ser, porque estão mais próximos já há algum tempo. A mensagem meio pastoral, o Eze é meio itinerante também, dá umas puladinhas. E aí eu e a pastora. Mas você vê que tem todo tipo. O Dionilton, nesse meio campo, o Dionilton todo dia aí. Aliás, como Deus usou o Dionilton hoje. Todos os dias eu tenho usado, mas cada dia que Deus usa o Dionilton, parece que eu me surpreendo mais ainda, né? Muita graça de Deus. E é um cuidado ali, é um mimo com a igreja mesmo. Deus parece que demonstra que realmente está na casa, né? E cuidado com os irmãos. Muito, muito legal. Então é isso. Faltam 2 dias. Sábado, domingo e domingo. Interessante, foi até meio que o tema do ADCast de ontem, né? Sim. A multiforme graça de Deus na atuação dele, uns para profetas, uns para... É isso. A igreja é isso, né? O corpo de Cristo precisa, né? Mensagem de ensino, mensagem de ânimo, profecia, revelação. E o bacana é isso, o legal, é interessante isso, né? Porque dentro do mesmo ambiente, todos amigos, né? Todo mundo se fala, todo dia tá junto, Sim. Mas cada um tem o seu jeito, seu perfil, a sua forma. Isso é bacana, e ver Deus usando cada um de uma maneira, né? Sim. Interessante. Esse Abala serve para provar muito disso para vocês, para nós todos, para a igreja que está acompanhando, que é isso. Dentro da sua característica, dentro do seu jeito de ser, Deus pode te usar e com excelência, né? Com excelência. Nós estamos sendo alcançados todos os dias aí por palavras poderosas de Deus. E nessa multiforme graça, o Thiago tá com o nerd. O Thiago e o pastor Eric são os nerds do time. Mandar um abraço aqui, pastor Tiago, Edinalva, Amanda Lins, Josias, o líder do diaconato, falando em diácono, serviço. Josias. Amanda Lins falou que é referência. Deixa eu mandar um abraço ao pastor Josiel. Pensa numa catedral linda, Rio das linda, linda. Pedras. Rio das Pedras. O pastor Sérgio conhece bem a região lá. Grande abraço ao pastor Josiel, todos os irmãos de Rio das Pedras. A gente ama muito vocês e em breve espero poder visitá-los aí nesse lindo templo que já está quase pronto. Vamos, gente! Uma frase que Eu vou embora. Ontem eu precisei sair mais cedo, rendeu o assunto. Eu fico aqui sem acanhados. Uma frase que marcou minha vida, pastor, o senhor falava assim, as palavras até convencem, mas o exemplo arrasta. E Irmão Sebastião Silva, mestre de música da Igreja de Campinas, meu professor. eu me lembro que o senhor tinha um CPO marcado lá em Americana, era um sábado, aí acho que estava eu, pastor Eze, pastor Sérgio, nós chegamos 4:30 da manhã, mais ou menos, deixamos o senhor na casa do senhor, aí o senhor falou assim, 9 horas na igreja. E aí, poxa, todo mundo cansado, o senhor ia ministrar. A gente estava onde antes? Eu São não Paulo? lembro para onde a gente foi. A gente foi acompanhar o senhor, mas assim, o senhor poderia falar, olha, vou passar para outro, vou pedir para outra pessoa. Acho que não deu tempo nem do senhor dormir. Eu cheguei às 4, fui pregar às 9? Isso. A gente chegamos às 4 porque era CPO o dia todo, fez 2 períodos. E assim, poxa, não tem como nós termos um exemplo desse e não tentar, pelo menos, copiar ou entregar coisa parecida. Então, muito do que a gente vive aqui em Osasco é a plantação do senhor desde muito tempo. Não há como não ver isso. O que o senhor colhe hoje é uma plantação muito além, né, do que a gente vive aqui em Osasco, né? E até a nossa pastora, né? Quantas vezes eu vi a pastora, cara, dando um exemplo pra gente, carregando cadeira e servindo com um braço forte, tanto em Americana quanto aqui em Osasco. Inauguração mesmo lá. A pastora comentou aqui mais cedo, depois a gente acabou mudando a pauta, ela falando dos frangos, né?
Quem não entendeu, muita gente não vai entender isso aí. Misericórdia. Pastoreza sonha com frango até hoje, pastora. Eram umas ações para arrecadar, né? Eram as ações para arrecadar, então a gente vendia frango, fazia sorteio. Verdade. Era Fazia caixas e tudo. caixas de frango. E a pastora encabeçava isso aí, E cara. vamos retomar isso, nós temos um grande desafio aqui. Haja frango. Aquele Corso Engo ia lá pra... Sumaré. Eu Não, acho, que ele, depois de Sumaré. eu acho que ele tá cheirando tempero de frango até hoje, né? Tava tudo. E depois se compra. Ainda bem que meu sogro era dono de lava rápido, né? E entregar os frangos, né, pastor? Entregar. Tinha que vender, tinha que dar um jeito de vender, irmão. Vamos comer frango. Tinha as cotas, as metas. Tinha as né? metas. Mas ajudava muito, ajudou muito. Não, Demais, foi o que deu o muito, start. Foi um trabalho muito... Na verdade, o pastor começou a vender frango para casar, não foi? Não podia. Ele ajustou Foi o senhor que inventou a história do frango, não, pastora? Pastora, tá passando. Por isso, quando foi casar, fez o frango para aumentar a renda, né? Para poder ajustar. Aí a Mas- pastora pegou a ideia e falou: opa, Quase falei no mercadinho da esquina lá que vendia frango, que nossa, tava bombando. olha o Rony aqui. O Rony vendeu muito frango. Vem logo, Rony. Estamos com saudade de você. Era um frango com farofa. Tinha mais fazer feijoada também, alguma coisa assim. Tudo. Não, já fez pão. Nossa, o Júnior fez pão. Você esqueceu dos pães? O nosso padeiro oficial. Cara, era 100 pão por quarta-feira. Aqui, ó, irmão Fernanda. Lembrando Pão dos na frangos. mão, Deus na abençoe, mão, Fernando pastor. Lucas. Fernando. Abraço a você, né, irmão Fernando? Aqui, ó. Fernando, Lucas, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. todo mundo vendemos muito frango. O Lucas e o Giva que fizeram o púlpito da igreja, ela lembra? Foi. Era Deus abençoe. Mezanino virou. Era um O mezanino virou palco. É, pastor, porque o senhor Só o pastor falando pra que, enxergar um púlpito ali, né? Meu Deus. o senhor falando que viu lá o Maranata, que era a preparação de Deus, mas talvez ninguém entende, mas aquilo lá era um galpão, nós fizemos virar a igreja. Ah, não, Então foi muito... teve uma muralha que parede. caiu, mezanino virou púlpito. Foi. Foi uma transformação. E com a mão de todo mundo ali, né? Tudo tem uma história. E vale a pena dizer, né, pastor? Enquanto a gente estava fazendo alguma coisa para a igreja, a gente recebia testemunhos. Ó, Foi. a gente fez pão, Deus abriu uma porta ali. Sim. Eu doei meu trabalho para fazer alguma coisa. E quantos testemunhos a gente ouviu de pessoas que foram abençoadas? Mas é o que a gente vive no dia a dia, pô, aqui mesmo. Por exemplo, do Afropé. Tantos outros irmãos aí. É isso aí. Muitos Essa é uma questão testemunhos importante, né? O bispo em Campinas fazia muito essas campanhas. E eu me lembro um dia que ele fez uma campanha, a igreja estava em reforma, construção, subindo o prédio anexo ali, que hoje é em cima do púlpito, aliás, em cima do gabinete do pastor Manuel. E aí o bispo fez uma campanha e falou: olha, você que está desempregado, não consegue arrumar trabalho, dou um dia para Deus, vem aqui fazer um dia de mutirão, você não sabe fazer nada, vem carregar tijolo. Muitos irmãos viraram a chave. Foi. Foram lá, pastor, não tem o que fazer, eu vou vir aqui para ajudar. E ali Deus foi abençoando isso, é o servir, né? Mas a pessoa não tem dinheiro para ofertar. Você pode ofertar de outras formas, mas o importante é a intenção de servir, né? Isso é muito O legal. pastor Eric foi assim também, não foi, pastor? O senhor contou uma vez que Olha, começou a ajudar na eletricidade da igreja. né, foi muito forte isso, porque eu trabalhava numa empresa e até por ter um salário bom, eu não fui estudar, não quis estudar, eu não era eletricista. Tinha feito o curso em 95, pastor. O inicial de eletricista. Tá denunciando sua idade aí, né? pastor. Os cabelos brancos. E aí eu fiquei desempregado e fui para a igreja. O pastor na época falou assim: eu preciso de alguém para me ajudar aqui. E eu fui para a igreja, lá no Bertini. E a igreja do Bertini, o fundo dela não tinha eletricidade. Aliás, a igreja tinha acabado era fio pendurado na igreja, não tinha instalação. E eu falei: pastor, eu tenho um curso bem antigo, mas se o senhor me der a oportunidade, eu faço. E eu comecei a trabalhar lá, pastor. A primeira vez que eu liguei, pegou fogo. Mas graças a Deus que o pastor não me excluiu. Ele pediu: não, tenta mais uma vez, tenta aí, irmão. E eu fiz e funcionou. E a partir dali, pastor, uma irmã chamou para instalar um ventilador, aí outra chamou para fazer a casa, e aquilo começou. E aí eu entrei para trabalhar numa empresa de auxiliar. E aquilo despertou, eu fui estudar. Comecei a estudar, fazer vários cursos e me especializei em eletrônica. E aí foi galgando. Mas assim, eu tenho certeza, foi plantação, foi a minha disponibilidade, porque um homem desempregado, Felipe tinha acabado de nascer, tinha 6 meses. Nossa. Sair de casa para ir para a igreja não era o comum.
eu deveria sair de casa para procurar um emprego, mas graças a Deus, Deus foi direcionando e me deu um bom trabalho. Depois a gente passou um tempo difícil, mas Deus abriu a porta e foi uma porta muito boa, para mim foi muito bom. Então, assim, eu já te conheci nessa fase, né? Sim, Tinha um bom trabalho, cuidava da parte elétrica de uma indústria, né? sim, E depois saiu para servir a igreja mesmo. sim, pastor. Deus é bom. É muito forte isso, a questão de servir. Hoje as irmãs aqui que cuidam da cantina, 3 da tarde, Já 2 da estão, meia né? da tarde, já tinha várias irmãs aqui preparando verdade. pastel, montando. O pessoal da mídia aqui, né? Chega cedo, sai daqui, são os últimos a sair, Sim. já Eu quero abrir um parênteses aqui. A mídia tá voando. Vocês são uma benção. fenômeno. Tá Deus top. guarde vocês. Benção, benção, benção. É bonito ver isso, né, pastor? Como o senhor fala, o engajamento, né? É o amor pela igreja mesmo, né? E isso não pode ser perdido, porque isso está adorando a Deus. Isso é uma forma de adoração. Sim. É isso, senhores. É isso, pastor. É isso, meu pastor. As considerações. Tudo isso é gratidão ao Senhor pela visão que Deus colocou no coração do Senhor. E o Senhor inseriu todos nós dentro dela. Amanhã a gente está de volta, Gratificante. né? Amanhã a gente está de volta. Considerações aí de Amanhã vocês, tem mais. todos aí. Amanhã tem mais. Vamos lá, pastor Eric, considerações finais. Poxa, só tenho a agradecer, pastor, poder estar perto, receber esse direcionamento. Eu já disse isso. O senhor chegou em Americana, meu pai tinha falecido há 1 ano, não tinha pai, e o senhor para mim foi um pai, exemplo, né? Sem falar muito, mas só de ver, só de perceber como o senhor agia, me ajudou demais, demais mesmo. Então, isso é um relacionamento. A gente está perto, absorve, aplica e Deus vai nos abençoando através da vida do Senhor, da pastora. A gente só tem a agradecer. Isso que a gente está vivendo aqui hoje é fruto dos sonhos que o Senhor teve e plantou. A gente só está na brecha aí recebendo aquilo que o Senhor plantou, com certeza. Obrigado, Eric. Deus te usou muito hoje e tenho certeza que Deus ainda tem muito. Amém, pastor. Nós não estamos nem na metade do que Deus tem para nós. Amém. Acho que é Isaac Newton que dizia, né? Se eu vi mais longe, eu estou de pé no ombro de gigantes e vocês são gigantes aí que são suporte para o meu ministério. Para nós é privilégio ser. Deus tem me exaltado, mas vocês são a minha base. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Nossa. Sérgio. Pastor, é isso. Obrigado por nos permitir estar perto. Acho que todos os obreiros de Osasco estão tendo esse privilégio, essa oportunidade de aprender mais com o Senhor. É gratidão. Gratidão por tudo mesmo. E é como o Senhor já disse, é o melhor, pode ter certeza que ainda está por vir para todos nós. Osasco, os obreiros, tem muita gente nova surgindo, muitas pessoas que estão dispostas e desejosas a servir o reino mesmo. Isso é o que nos motiva sempre. Obrigado mesmo, pastor. E aí, o pessoal está perguntando na TV aqui, vai sair. Vamos ajustar, tem que criar conteúdo também. Não é só lançar um projeto, né? Mas vamos organizar isso com mensagens, pregações da palavra, com várias mesas de podcast, para poder ter um conteúdo que realmente seja digno e merecedor de ser assistido. Sim. E vamos pensar nisso, vamos produzir sim. Júnior, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Bem. Valeu. Então, pastor, Deus vai pregar que Deus é Fiel. maravilha. Né? Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço. Deus abençoe. Valeu, gente!